Então, gente, como prometido, eu vou fazer algumas questões do conteúdo de globalização da prova do Enem. Eu espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Bom, primeira questão. Existe um processo cada vez maior de globalização da mão de obra especializada. Isto é, não só da mão de obra especializadíssima, mas da mão de obra que vem sendo excepcionalmente requisitada no mundo inteiro e, portanto, não seguirá as regras normais de leis de imigração, do salário e das condições de trabalho. O que a questão quer? De acordo com o texto, na globalização, o tratamento do migrante laboral condiciona-se pelo quê? Origem nacional? Não tem nada a ver. Vamos anular porque não é isso que o texto está falando. A gente tem que marcar a alternativa que corresponde ao que o texto está dizendo. Bom, padrão financeiro também não tem nada a ver. Não é disso que está falando. Pertencimento ético também não é isso, não é uma cota, né? Aqui fala a necessidade de mão de obra especializada, mas não só especializada, mas também a mão de obra requisitada no mundo inteiro. Desemprego estrutural não está falando de desemprego, muito pelo contrário, né? Então, são pessoas que são requisitadas, né, pelo mundo inteiro por causa da sua capacidade de trabalho. Qualificação profissional, é isso. Ai meu Deus. Isso porque eu já tava no Google, né? Voltando aqui, gente, foi só um detalhe aqui, porque eu tô no site que eu achei melhor para explicar aqui para vocês. Como eu falei, não tem nada a ver. Opa, aqui a letra E, que é a resposta certa. Questão 2. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, né? Nos modos de produção, torna-se cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico repetitivo. O que está falando aqui? O texto está falando basicamente que as máquinas vão substituir o trabalho, né, do homem, o trabalho humano. O paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho, demonstrado no texto, pode ser exemplificado pelo quê? Utilização das redes sociais como ferramenta, não está falando nada disso. Redes sociais, falou no texto? Não. Então, gente, alternativas assim que não tem nada a ver, podem anulando. Transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios. Não, tem nada a ver. Não é disso que o texto está falando. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. Daqui poderia levar uma dúvida, mas não vamos anular por enquanto, não. Fenômeno do desemprego, que aflige milhões de pessoas. Exatamente. Está falando aqui que as novas tecnologias vão substituir muitos trabalhadores. Basicamente é isso que está falando. Porque esse trabalho repetitivo e mecânico, ele é realizado pelas máquinas, não precisa do trabalhador ali. Então, isso causa o desemprego estrutural. Conflito entre trabalhadores e empresários, não tem nada a ver, já pode anular. A letra C também não tem nada a ver. O que resta é a letra D, que é a resposta mais certa nessas alternativas. É isso. Bom, terceira questão. Vamos ler o texto. Com tanta espionagem à solta, governantes sofrem para ter um smartphone acessível aos cidadãos comuns, mas problemático para líderes políticos.
O aparelho é também um potencial rastreador preciso, capaz de localizar o chefe de Estado no mapa e gravar conversas, mesmo sem estar fazendo a chamada. Então tá falando o quê? Tá falando de falta de privacidade, né? Tá falando de uma certa perseguição, digamos assim, né? Bom, a situação retratada no texto problematiza o uso dessa tecnologia em relação ao quê? Valorização das redes sociais? Não tem nada a ver. Aumento da prática consumista? Também não. Crescimento da economia global? Não está falando de economia, né? Então, acho que não. Expansão dos espaços monitorados, exatamente. É isso que o texto está falando. É um rastreador. Então, tá tendo um monitoramento ali. Então, tá tendo uma expansão de espaços monitorados. E é isso que resta, é a letra D. Bora fazer mais uma questão, é isso mesmo. Questão 4. Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global, de estilo, lugares, imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelo sistema de comunicação interligados, que é uma característica, né, da globalização, mais entidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias, tradições específicos e parecem flutuar livremente. Como já comentei na aula passada sobre globalização. Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades, cada qual fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós, entre as quais parece possível fazer uma escolha. A identidade cultural pós-modernidade. Aqui está falando de globalização cultural, basicamente isso. Do ponto de vista conceitual, a transformação identitária descrita resulta na constituição de um sujeito altruísta, dependente, nacionalista, multifacetado, territorializado. Dependente. Altruísta não faz muito sentido. Altruísta é aquela pessoa que pensa muito nos outros, né? Ela faz atitudes altruístas. Dependente, não é porque a pessoa é dependente, né? Ela conhece várias culturas, mas ela não é dependente. Nacionalista também não tem muito sentido aqui. Eu diria que multifacetado, que teria mais sentido aqui. Territorializado não faz muito sentido, então acredito que a letra D. É isso mesmo, gente. Fazer mais uma questão. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9 de julho de 2015 o segundo Encontro Mundial dos Movimentos Populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir essa globalização de exclusão e indiferença. Então, ele está fazendo uma crítica, né, a desvantagens da globalização, que muitas das vezes é a desigualdade social. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Liberdade política? Não é isso que o texto está falando. Mobilidade humana? Não é isso. Conectividade cultural? Não é isso. Disparidade econômica? Isso. Desigualdade social? O texto está fazendo basicamente uma crítica a isso. Complementariedade comercial? Não. Então, é a letra D mesmo. É isso. Mais uma questão. Como esse texto é um pouco grande, como o texto é muito grande assim, eu recomendo ler o enunciado primeiro, para depois ler o texto, porque ajuda a pegar as informações de uma forma melhor. Considerando a relação entre os meios de comunicação e formação de identidades, tal como é abordada no texto, então está falando de comunicação e formação de identidade. Então, pega isso aqui no texto. A noção que explica este fenômeno na atualidade é de quê? Tribalismo das culturas jovens, alienação das novas gerações, hierarquização das matrizes culturais,
passividade das relações de consumo, deterioração das referências nacionais, que explica, apesar da grande distância geográfica em relação ao território japonês, os otakus, jovens aficionados em cultura pop japonesa brasileiros, vinculam-se socialmente, que hoje em eventos a partir de uma circulação intensa de mangás, animes, games, fanzines, J-music, música pop japonesa. O consumo em escala mundial dos produtos da cultura pop, enfaticamente midiática, produzida no Japão, constitui um momento histórico em que se aponta a ambivalência sobre o que significa a produção midiática e cultural quando é percebida no próprio país, com a percepção de tal produção se transforma radicalmente nos olhares de consumidores estrangeiros. Então, estou falando aqui, né, da globalização cultural, dessa difusão de culturas, considerando a relação entre os meios de comunicação, formação de identidades, tal como é abordada. A noção que explica esse fenômeno na atualidade é que tribalismo da cultura de jovens, alienação não, hierarquização das matrizes culturais, não é isso, passividade das relações de consumo, deterioração das referências nacionais. Eu ficaria entre essas duas alternativas. Tribalismo das culturas jovens. O que seria um tribalismo? Tá, gente, eu dei uma pesquisada na palavra tribalismo porque eu não conhecia. Tribalismo é quando você tem uma forte identificação com outros grupos e acaba perdendo a própria identidade. Bom, pelo que o texto está falando, eu acredito que seja isso mesmo. Porque eu não acho que seja passividade das relações de consumo. Porque o tribalismo é quando você tem uma forte identidade cultural ou étnica. E o texto fala que o que está falando no texto? Consumo em escala mundial dos produtos da cultura pop, constitui um momento histórico em que se aponta ambivalência sobre o que significa a produção midiática e cultural. A percepção de tal produção se transforma radicalmente. Então, eu acredito que seja algo mais radical assim mesmo. Então, vamos lá marcar a letra A. É isso mesmo. Gente, qualquer dúvida podem mandar mensagem. Já acabou aqui nossas questões. E é isso.